fez uma gestão de elenco visando ao duelo de domingo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, que vale a ponta do Campeonato Brasileiro. 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 26 gols feitos e 8 gols sofridos. É o que podemos chamar de uma resposta, hein, Carlos Eduardo Lino? Sem dúvida alguma. O William Arão, você pode chamar de titular, também jogou ontem. O legal do Flamengo é que a gente está conseguindo ver agora a identidade de time. Você não precisa tomar 5-0 para achar isso, mas o Flamengo nunca perdeu o rumo. Em alguns momentos a gente via desespero, mas havia a sensação de que pelo menos o treinador sabia que poderia construir as coisas e se tivesse espaço e calma, as coisas seriam construídas. E o Flamengo hoje é um time tecnicamente reconstruído e com identidade tática de novo. Mudou algumas coisas, ele se adaptou, esse 5-0 também trouxe outros benefícios. A molecada, o Flamengo descobriu um monte de jogador jovem que eu não sei nem se vai ter filosofia depois para usar, porque a gente está elogiando isso agora. O Flamengo e os seus jovens jogadores. Será que o Flamengo, com dinheiro, vai escolher esses meninos e não outros jogadores que venham de fora? O tempo vai dizer isso, mas algumas coisas legais aconteceram na estrada. Mas, Olino, eu estou surpreso, não sei se Pedrinho e Ricardinho estão surpresos, eu estou surpreso com essa resposta que o Flamengo deu. Porque na maior parte da minha vida, como repórter, eu estou mais habituado a ver o Flamengo bagunçado que organizado na sua gestão. E a ver um Flamengo histérico. 5-0, crise na Gávea, fogo no parquinho, troca tudo, ninguém presta, vamos começar de novo. Isso é, ao longo da minha vida, o Flamengo que eu me habituei a ver. Esse Flamengo de hoje é um Flamengo diferente, é um Flamengo de gestão, é um Flamengo que sabe o que está fazendo, pode até não ter resultado. Mas eu confesso que quando teve aquele 5-0, eu lembrei do velho Flamengo e achei que o barco ia para o brejo, ou melhor, a vaca ia para o brejo. Mas eu acho que é o mesmo processo que eles também estão ganhando experiência como gestores esportivos, no bom sentido, né, que eles já têm um lastro aí na profissão, mas com os episódios anteriores, o próprio Jorge Jesus, quando tomou 3-0 do Bahia, né, uma mudança de ideia de jogo, né, a gente percebe que o Domi no começo cometeu alguns erros, obviamente por não conhecer característica dos atletas no jogo, principalmente. Então esse processo era tudo normal. E essa questão de identidade é bem legal, que o Lino falou e é verdade. Você já sabe como o Flamengo vai, pelo menos, se posicionar dentro do campo. Você sabe que ele joga com 2 caras abertos, com um por trás do atacante. Você tem uma ideia. Ele consegue encontrar um posicionamento para o Vitinho, né? Vitinho conseguiu jogar, render melhor, flutuando, né? Sem aquele compromisso de fazer um vai e vem pelo lado. E aí vai criando. E do time que jogou ontem, né? Se a gente caracterizar que Thiago Maia... Põe a escalação. Se a gente caracterizar que Thiago Maia e Gerson são titulares, provavelmente ninguém que jogou ontem vai jogar o próximo jogo, porque o Bruno Henrique, que poderia jogar, está suspenso. Nem o goleiro. Hugo foi poupado. Ninguém, até o goleiro foi nenhum poupado. jogador vai jogar. Até o goleiro foi poupado. Então, assim, foi uma gestão muito interessante de elenco. O Flamengo já entrou classificado e foi uma gestão muito interessante de elenco. Mas você não me respondeu a minha pergunta. Você está surpreso com a resposta que o Flamengo deu pós 5-0? Ou sou o único surpreso aqui do programa? Eu já fiquei surpreso não só com isso, com alguns episódios positivos. Por exemplo, a permanência do Tite numa Copa do Mundo, depois de uma saída. Eu acho que isso é um ponto positivo. Porque a gente fica enraizado, André, em alguns valores que eu não consigo compactuar. Por exemplo, o Brasil é pentacampeão do mundo, tem que ganhar a Copa do Mundo. Porra, a Argentina não tem que ganhar a Copa do Mundo. A Itália não tem que ganhar, a Espanha não tem. A gente tem que ganhar porque a gente é o quê? É a que fornece mais jogadores. A nossa fornalha é melhor, então a gente tem que ser campeão do mundo. Então a gente já tira opções de outros resultados. Isso é ruim, são coisas que a gente inventou, que o Brasil não pode perder uma Copa. Pô, então os outros países não vão nem disputar. Se a gente começar a entender que é um processo, a gente vai começar a se surpreender menos quando o Tite perde uma Copa do Mundo, o Brasil, e o Tite permanece dentro de um processo. Quando o Flamengo toma 5, mas acredita naquilo que vai ser feito. Por isso que eu falo que a mudança não é só dentro do campo, a mudança é geral. A mudança é da gente aqui que comenta, a mudança é do torcedor, que é o entendimento de um processo. Eu acho que o próprio torcedor deve falar assim, não, o cara chegou agora. Jesus jogava de um jeito, ele joga de outro. O torcedor também tem que entender isso para que a gente evolua, senão é mais do mesmo, André. Momento sincerão, eu fiquei surpreso. Ricardinho, e você, hein, para fechar essa enquete aqui? Você esperava uma resposta dessa altura do Flamengo ou, como eu, achava que a crise na Gávea ia se sobrepor ao bom elenco? Eu acho que qualidade o time do Flamengo sempre teve.
É lógico que uma mudança sempre traz um processo de entendimento. E nesse processo, eu acho que o Domi teve que abrir mão de algumas situações pela característica de jogadores que ele tem e de entender que esse time o ano passado foi vencedor e acho que hoje ele faz muito isso. Ele respeita a característica do jogador, ele não fica trocando o jogador de posição, ele varia. A variação é uma coisa. Agora, você trocar o jogador de posição, como ele fez no início, tentando implantar a sua filosofia já nos primeiros jogos, isso trouxe um problema. Acho que os 2 jogos pós 5-0 foram importantíssimos para chegar nesse momento. A vitória contra o Barcelona lá, logo em seguida, 2-1, e depois o empate com o Palmeiras. O empate com o Palmeiras pelas circunstâncias. Ia ter jogo, não ia ter, jogadores fora, todo mundo com Covid, jovens tendo que jogar a primeira vez, nunca tiveram no time principal do Flamengo, com responsabilidade. Isso tudo também fortalece um trabalho coletivo, dá força para a comissão técnica, porque, como eu disse no início, o Flamengo qualidade sempre teve. Surpreendeu, sim, pela reação rápida. E não só de resultado, eu acho que de performance. A performance que o Flamengo teve, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, no final de semana, foi de uma imposição do início ao final do jogo, fora de casa, porque tem qualidade de jogadores. O treinador entendeu esse processo. Então, o Flamengo segue o seu caminho, cada vez mais se candidatando aí nas competições. Se vai ganhar, só as circunstâncias, as fases que irão mostrar isso. Mas houve uma recuperação, sim, porque o treinador abriu mão um pouquinho de algumas situações e os jogadores do entendimento em relação ao trabalho do treinador. Esse conjunto, com a qualidade que o elenco do Flamengo tem, trouxeram essa fase pós 5-0. E tem uma questão, o Internacional joga hoje valendo vaga para o Internacional. O Flamengo pôde poupar todos os seus titulares no jogo de ontem. Tem a chance de chegar mais inteiro para o duelo de domingo, que vale a liderança. Até agora no Campeonato Brasileiro, o Internacional foi líder por 6 rodadas, o Galo por 6 rodadas, o Atlético Paranaense e o Vasco foram outros times que conseguiram ocupar a ponta. O Flamengo ainda não chegou na liderança. Nesse domingo, pelo que foi a semana, vai ter essa chance. Carlos Eduardo Lino, como os reservas do Flamengo, deste grande elenco, se portaram ontem na vitória de 3-1? O que você nos conta? De forma brilhante. O time consegue se manter trocando jogadores. É porque a ideia de jogo finalmente está, se não assimilada. Eu ainda não comparo esse Flamengo de agora com o Flamengo do Jesus. O Flamengo do Jesus era muito mais ajustado. Esse Flamengo agora ainda está no caminho, mas achou o caminho, Rizek. E a lembrança que a gente tem do Flamengo do Jesus era de um Flamengo também que demorou ali uns 10 jogos até virar a máquina que virou, né? Até virar a máquina que virou o maior campeão brasileiro de pontos corridos da história. O Flamengo, nessa leva em que ele precisou usar a garotada, nessa temporada, desde o jogo do Palmeiras para cá, ele revelou opções excelentes. O Hugo Souza, para o gol, 21 anos, te cuida, Diego Alves. O zagueiro Natan, cara, que para mim é melhor do que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique nesse momento, está jogando mais bola do que esses caras, contratados para a temporada. O Otávio Noga, aliás, jogaram juntos, Natan e Noga, no Sub-20. O Ramon, lateral esquerdo, de 19 anos. Muito bom jogador. Te cuida, René, que é o reserva do Felipe Luiz. Muito bom jogador. O João Gomes, que estreou ontem, de 19 anos. E o Guilherme Bala, de 19 anos. Como é que foi a estreia do João Gomes, Lino? Muito boa, um volante muito forte. A gente tem a sensação de que ele é lento, né? De que ele não vai chegar nas bolas, mas a noção espacial dele, a força, é grandalhão, aquele cara de primeiro volante que não tem nada de primeiro volante, pelo contrário, sabe tocar bola, controla, gira. Eu fiquei em alguns momentos observando só as movimentações dele enquanto a linha de defesa trabalhava, né? Procurando espaço. Ele como primeiro volante à frente dos 2 zagueiros, se posicionando muito bem o tempo inteiro. Muito bem formado, jogador de futuro, Rizek.
Vamos ver o que disse Domenech Torrent depois da vitória de ontem. Depois de 3 meses, todos estamos muito melhor, compreendemos muito melhor, por exemplo, o Brasileirão, as dificuldades de jogar cada 2, 3 dias aqui. Agora mesmo estamos mais confortáveis com o elenco, acho que o elenco também está mais confortável com nós, compreendem o que queremos fazer no campo, porque não é fácil mudar coisas quando vocês ganharam quase tudo, não? Acho que agora, eu falei muitas vezes que precisávamos tempo, todos os treinadores precisam tempo, principalmente se são estrangeiros, mas o que acontece agora com o Brasileirão é que você, o que joga normalmente em 10 meses, ou jogará em 6,5. Quando falo que só treinamos 11, 12 dias juntos, isso significa as dificuldades que temos para treinar, mas estamos muito felizes porque acho que o time está evoluindo, está melhorando muito, acho que também estão felizes no campo. Carlos Eduardo Lino, o Pedrinho destacava como ele fala bem português, né? Em tão pouco tempo, que é admirável o esforço dele, é admirável o esforço dele em se comunicar no país onde ele trabalha, eu acho isso muito simpático da parte dele. Carlos Eduardo Lino, sabe que jornalista é um bicho crítico, né? Até quando as coisas vão muito bem, como no Flamengo, jornalista gosta de ficar... Não, espera aí, deve ter algum defeito, não é possível, deve ter algum problema.